Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, nessa jornada que nós estamos fazendo com Dante Alighieri e Beatriz pelo Paraíso. Então estamos na terceira parte da Divina Comédia, no terceiro livro, que é o Paraíso de Dante. O último vídeo, como eu falei para vocês, foi um pouco longo, mas porque eu voltei, né, retomei aqui as atividades e a gravação dos cantos e as análises dos cantos, então eu acabei fazendo um vídeo bem longo de retorno, e porque eu tava com saudade de vocês, sei que vocês também estavam com saudade, também recapitulei bastante coisa, né? Mas hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido, mas que seja completo, né? Referente ao conteúdo do canto. Hoje nós estamos no canto 14, no 14º canto do Paraíso, a Divina Comédia de Dante. Então vocês se lembram que no último canto nós ainda estávamos no quarto céu. Aqui nós vamos começar no quarto céu ainda, que é o céu do Sol, que representa a sabedoria divina, né? E as almas que estão aqui eram 12 em especial, formando uma coroa, uma guirlanda muito luminosa, que foram os santos intelectuais, né? Os sábios, iluminados pela sabedoria divina de tal forma que se tornaram verdadeiros luzeiros nesse mundo aqui para nos ensinar e nos mostrar o caminho das coisas do alto, né? E com uma sabedoria assim extraordinária, uma inteligência extraordinária. E um dos porta-vozes desse céu foi Santo Tomás de Aquino, que apresentou todas as almas e também me explicou muita coisa sobre esse céu. E hoje nós estamos no 14º canto. Tomás ainda está presente, Beatriz e Dante. Ainda estamos aqui vendo as almas. E nesse canto a gente finaliza com uma explicação sobre a luminosidade das almas e sobre como que será o nosso ser total quando houver a ressurreição dos corpos, né? Que a gente reza no credo, né? Creio na ressurreição dos mortos. Então, como que será o nosso ser completo, né? Alma e corpo, só que dessa forma perfeita, incorrupto, que vai ser a união perpétua do nosso ser. E como que se dará isso e como que será, né? Nosso estado do ser. Isso quem explica um pouco é a Beatriz, né? Então, de uma forma assim bem rápida e repentina, Dante se vê no 5º céu. E o 5º céu é o céu de Marte. Ele fala sobre o céu vermelho, porque Marte é representado sempre como o planeta vermelho, né? E o vermelho representa esse céu. Como disse, a estrutura aqui, como no inferno tinha as estruturas dos círculos, como no purgatório tinha a estrutura das cornises, né? Da subida ali na montanha. Aqui nós estamos nas cornijas, né? As cornijas ali da montanha. Aqui nós também temos uma estrutura hierárquica, que são os planetas, né? De uma forma astrológica, não astronômica, não astrológica, né? Que existe uma diferença entre a astronomia, que é o estudo dos planetas, e como que eles funcionam e como eles influenciam, e existe então uma diferença da astronomia para a astrologia, que tem mais a ver com superstição, né? Então, aqui temos a estrutura porque nós estamos no céu e nada mais, né, nada menos, nada melhor do que estruturar isso com coisas que fazem parte, que são específicas do céu. Então, por isso que está estruturado aqui em planetas. Isso aqui é só uma recapitulação, já que talvez você esteja chegando nesse vídeo, ou talvez já faz um tempinho que você escutou e assistiu os outros vídeos do começo do Paraíso, ok? Então, a introdução do canto começa assim. Assim que Santo Tomás de Aquino se cala, Beatriz dirige-se a Dante. Ela pede às almas que lhe esclareçam acerca do brilho do corpo e sua condição após a ressurreição. Salomão fará isso explicando a ele o quanto os corpos ficarão mais luminosos no céu. Em seguida, Dante sobe para Marte, o 5º céu. Ali vai encontrar as almas que lutaram pela fé. Assim que chega lá, vê em torno de uma cruz grega
o corpo de Cristo brilhando, rodeado das luzes dos beatos dessa esfera. Vocês sabem que Dante mistura muito teologia, filosofia e mitologia. Dentro da mitologia, dentro das crenças pagãs, vamos dizer assim, os pagãos tinham Marte como um deus, e Marte como um deus da guerra, certo? Assim como o Sol, Apolo, etc. Então Marte era o deus da guerra para os pagãos. Então por isso que talvez as almas que estão aqui em Marte foram aquelas que lutaram pela fé, nesse sentido de guerreiro, né, de guerra. Marte, o planeta da guerra, o deus da guerra, ele está fazendo essa metáfora aí, né, trazendo essa simbologia para tentar explicar do que às vezes não é explicável. Como eu falo, mitologia é aqueles contos que tentam explicar e dar lições daquilo que às vezes é difícil de compreender, né? Como se fosse parábolas, praticamente, né? Então, ele traz aqui nesse céu, no quinto céu, que a gente ainda vai adentrar e desbravar nos próximos cantos, ele vai trazer exemplos dos santos que lutaram pela fé. E provavelmente veremos aqui alguns mártires, tá bom? Então ele começa dizendo assim, que em um vaso redondo a água se move em círculos do centro para a borda ou da borda para o centro, conforme lhe batem de fora ou de dentro, né? Então essa imagem ela veio de repente quando Tomás de Aquino se calou e surgiu simultaneamente a voz de Beatriz explicando ali, né? Então aqui, assim como um movimento de fora para dentro, de dentro para fora, acontece quando se toca numa bacia com água, aqui ele está querendo dizer desse negócio, quando um fala, o outro fala, um vem para frente, outro vai para trás, assim como Santo Tomás de Aquino se calou, a Beatriz vem e se destaca ali para falar e ela pede a explicação da alma e do corpo luminoso que serão unidos ali na ressurreição, né? E pede para que quem explique isso seja Salomão. E ela fala que a alma que acabou de falar, ou seja, São Tomás, não ousou mencioná-la, né? Ou seja, por voz do pensamento, sobre a verdade mais profunda, embora fosse preciso, ela diz, né? Dizer-vos se a luz de onde aflora a vossa substância permanecerá convosco eternamente, tal como ela está agora, e se assim for, dizer-vos como podereis suportar-lhes a visão, pois sereis visíveis quando ressuscitardes. Então eles falam que, como por vezes eles dançam em círculo, um eleva a voz, outro se cala, mais animados, estimulados e etc. E eles são ali estimulados a brilharem, a cantarem numa perfeita harmonia pela alegria, né? Ao ouvirem a oração devota, né? Nesse sentido. Então, por vezes, eles dançavam em círculos, elevavam a voz e se animavam mais ao ser estimulados e levados pela alegria de ouvirem, assim, a oração devota. A oração devota é o quê? Ali as perguntas, a conversa de Beatriz, os pedidos de Beatriz, né? Então, elas, com isso, com essa pergunta, né? Com essa conversa ali, com esse estímulo da Beatriz, questionando, perguntando, pedindo explicação de algumas coisas, eles ficam mais felizes, mais estimulados, mais jubilosos na sua dança, para então começarem a explicar. E nesse sentido, eles falam que quem se lamenta por ter ido ao céu depois de morrer não viu aqui o refrigério que traz a eterna chuva. O que é essa eterna chuva? Essa eterna chuva é a graça de Deus. É a graça de Deus que ela é aquela chuva, sabe aquela chuvinha assim que é constante, né? Mas ela é leve, ela é suave, mas ela é constante. É a graça de Deus que é emanada dele constantemente para todos, né? Então aquele ser que é 1, 2 e 3, que vive e reina sempre em 3, em 2 e 1, e não circunscreve, mas tudo circunscreve, ele era cantado, né, pelas melodias dos espíritos ali.
por qual eles mereciam essa digna recompensa, né? Então, vindo da luz mais divina do menor círculo, ouviu uma voz humilde, talvez semelhante à do anjo que falou a Maria, a responder, que é Salomão, sobre essa questão. Então ele fala assim, que até quando durar a longa beatitude no paraíso, o nosso amor se irradiará com essa luminosidade. O que faz essas almas serem tão luminosas? Foram todos os dons que eles tinham aqui, estamos falando dos sábios da sabedoria divina, mas o que faz eles irradiar e ser tão fortes e luminosos é o amor que eles recebem de Deus, que eles foram todos cheios e que eles emanam nesse sentido, né? Então é esse amor que queima dentro deles que fazem eles se tornar verdadeiras chamas luminosas. É o amor de Deus. Santa Teresinha já dizia isso, que quando nós formos para o céu, nós seremos todos imersos no amor de Deus. Nós estaremos dentro do amor de Deus. Não que já não estejamos, mas nós veremos e perceberemos a verdade e sentiremos a verdade disso. Entenderemos, né? Teremos a ciência disso. E seremos isso, e perceberemos isso. Aquele negócio de Paulo também. Hoje nós vemos como espelho, mas então nós veremos claro e face a face. Então o amor, é a graça que irradia de Deus, que eles estão cheios, que eles emanam. Quanto mais amor estiveram neles, quanto mais graças estiveram neles, mais luz eles iluminam, eles irradiam. Entendeu? Sua claridade é seguida do ardor da visão, e esta tem o tamanho da graça que se lhe concede por seu valor. A visão de Deus também, né? Esse entendimento de Deus, essa consciência de Deus, essa totalidade em Deus. Quando a gloriosa e sagrada carne for revestida, ele diz, nós ficaremos muito gratos por estarmos completos, porque se acrescentará a isso o sumo bem que a luz nos dá. Ver o que nos molda, graça que faz a visão ampliar-se, o ardor incendiar-se, o raio que provém daí estender-se. Eu não sei, se eu não me engano, se foi no purgatório ou no inferno, acho que foi no purgatório, que tem um canto que fala sobre a ressurreição. Quando houver a ressurreição dos mortos, a carne, ela vai se unir à nossa alma novamente, só que agora de uma forma total e perfeita, porque não haverá mais a corrupção da carne. Nós estaremos com corpos glorificados. E esse corpo, ele vai ser glorificado por quê? Porque essa alma que está cheia e plena de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus e que irradia essa luz, quando se unir à sua carne, ela vai irradiar com mais força essa luz, porque ela vai estar total, plena e completa. Por isso dos corpos gloriosos, entendeu? Então a alma, que é uma chama acesa do amor, da graça, da visão beatífica de Deus, que já é uma luz resplandecente, ela vai se unir ao seu corpo, mas o seu corpo não vai apagar essa luz, pelo contrário, essa chama vai incendiar, incandescer, iluminar todo o corpo, e o corpo se tornará totalmente e perfeitamente mais forte, luminosamente falando, e daí esse estado de glória, de glorificação do corpo, né? Mas lá, isso aqui é o que o Salomão está explicando nesse canto, mas o que foi explicado também num dos cantos anteriores é que quando a alma, ela tem algumas potências que se diferem das potências do corpo, que eu falo sentidos. O sentido da alma, o que é? É a razão, o intelecto, a vontade, né, nesse sentido. E como que eu posso dizer, a consciência é uma coisa assim, menos sensorial, né? São os sentidos mais elevados, os sentidos superiores. Então a alma, ela vê Deus e ela entende Deus e sente Deus de uma forma quanto só a alma. Mas quando o corpo se unir a essa alma gloriosa, essa alma beata, essa alma luminosa, o corpo vai completar o ser, e esse corpo vai fazer com que a alma, que já experiencia e deleita-se em Deus de uma forma extraordinária, né?
totalmente assim em êxtase, mas o corpo vai trazer para a alma aquele sentido de plenitude e de prazer, de êxtase completo no sentido sensorial. Porque a alma, que foi explicado no canto, acho que do Purgatório do Inferno, a alma que conhece, vê e sente Deus com suas potências superiores, ela vai conhecer, perceber e sentir Deus com os sentidos do corpo também. Entendeu? Então isso vai ser de um êxtase, vai ser de uma plenitude, de uma totalidade, de uma coisa extraordinária, nunca vivida, né? Que vai ser o sumo do sumo bem e assim a coisa mais perfeita do mundo. Entendeu? Então a nossa alma percebe, entende, tem a consciência, sente Deus de uma forma, mas para a alma, para nosso ser sentir Deus plenamente, esse amor, essa graça, esse êxtase, esse bem, essa alegria, ela vai ser perfeita e completa quando o corpo se unir na ressurreição dos mortos, se unir a essa alma gloriosa, se encandecer, se encher, como que eu posso dizer, resplandecer desse amor, dessa graça, dessa luz, e sentir perfeitamente e totalmente em todo o seu ser, de todas as formas, em todos os sentidos, aquilo que é Deus, estar na graça de Deus, esse amor de Deus, essa luz de Deus, essa paz de Deus, essa plenitude e totalidade de Deus. Então daí vai sentir, entendeu? E aqui ele explica mais ou menos assim com uma metáfora. Como o carvão que supera a chama que o produz por sua incandescência, que aparece sem se esconder, assim este fulgor que agora nos cerca será vencido em aparência pela carne que ora a terra recobre. Toda essa luz não molestará o corpo, a carne, mas os órgãos de nossos corpos serão resistentes a tudo que poderá nos deleitar, como se fosse uma chama que não vai queimar o corpo, mas muito mais do que isso, vai deleitar, vai resplandecer, vai tomar conta. E o coro ali então diz mais ou menos amém, mostrando o desejo pelos seus corpos mortos e desse êxtase que vai acontecer quando a união do corpo se juntar ali com a alma, né? Nessa êxtase, nessa plenitude, nessa paz, nesse amor, nessa totalidade em todos os sentidos que é Deus, naquilo que eles são no ser total, né? Então surge uma luz semelhante a eles ali que clareia o horizonte, como no pôr do sol nesse momento, né? Então despontam novas cintilações que à vista parecem verdadeiras, ora não. Então comecei a ver novas essências girando em torno das outras guirlandas. E ele fala assim: ó verdadeiro brilho do Espírito Santo, súbita e fulgurantemente atingiu meus olhos, que vencidos não suportaram, mas Beatriz mostrou-se a mim tão bela e agradável, uma visão como de outras vezes não tinha visto, que os meus olhos retomaram o vigor e vi-me elevado sozinho com minha Senhora Salvação mais Santa. O que acontece aí? Ilumina-se esse céu com uma luz mais forte que essas almas, com uma luz mais forte que a sabedoria, que é o sol que está aqui, com uma luz mais forte, como se fosse um clarão, que deixa ele quase cego. Esse clarão é, na verdade, a forma que ele descreve como ele passou do quarto céu, que é o Sol, para o quinto céu, que é Marte. Então dá um clarão e de repente ele se vê elevado, flamejante, como uma estrela, se elevando, e aonde ele percebe que desse clarão ele se elevou e chegou numa luz ali muito forte, flamejante, da estrela vermelha, que é Marte, mais intensa do que o habitual. Então, com todo o coração e com aquela palavra única para todos, a Deus agradeci pela nova recebida, pela nova graça recebida, que foi esse clarão, como se fez um clarão e de repente, subitamente, ele foi elevado, como que puxado, meio que enviado, lançado para o quarto céu, que é Marte. Então havia 2 raios no centro de Marte quando ele chega lá, compondo o símbolo venerável cujos quadrantes se juntam formando um círculo. Ele explica: nesse ponto a memória vence meu engenho, pois naquela cruz Cristo resplandecia. Então aparece no céu de Marte, a primeira coisa que aparece no céu de Marte é a cruz de Cristo, uma cruz grega, onde eles têm a cruz grega que tem todos os tamanhos iguais ali, né? E Cristo no centro e resplandecia. Então ele vê Cristo na cruz resplandecendo aqui nesse céu de Marte.
E todo mundo aqui, nesse céu, exclamava, né? Ele como Redentor e Salvador que venceu, né? Eles cantam isso aqui, ele escuta isso aqui. Mas ele fala assim que neste ponto a memória vence meu engenho, pois naquela cruz Cristo resplandecia para o que não encontro palavra digna de descrever. Mas quem carrega a cruz e o segue me desculpará por isso, quando aqui chegar e ver Cristo a cintilar naquela árvore, no madeiro, né, da cruz. Então aqui representa, talvez tenha aquela simbologia de a cruz de Cristo. E aqui a gente está no céu de Marte, onde estão os guerreiros pela fé, aqueles que carregaram a cruz de Cristo e foram até a morte, às vezes, para seguir a Cristo, né? Os sacrifícios, as guerras, as lutas que venceram para seguir e continuar em Cristo. Então, de um extremo a outro da cruz e de cima para baixo, as almas se moviam-se, brilhando muito forte, seja para encontrarem-se, seja ao distanciarem-se. Você sabe que Deus é essa grande força que está lá no centro, e assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma substância, eu acho que tem esse mesmo aspecto. Eles emanam graça e amor, mas eles atraem também. Já foi explicado aqui que essas almas, elas têm a liberdade de ir até Deus e voltarem, porque elas são emanadas e puxadas por esse amor, por essa graça. Eles têm a liberdade, mas eles têm um ponto fixo onde eles podem ficar. Então, ao mesmo tempo que Deus emana graça, emana amor, ele também atrai. Não sei se você já passou por essa experiência, mas quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você sente a presença de Deus, quanto mais você se abre para Deus, mais você quer estar perto dele. É como se fosse uma atração. Aquele negócio lá, tem uma frase também na palavra de Deus: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ou seja, eu não consigo mais sair desse amor, fugir desse amor. Por mais que eu tente fugir, o Senhor me atrai novamente. Então é esse amor que emana e é atraído, esse amor que emana e atrai ao mesmo tempo, sabe? Que faz essas almas, o que faz essas almas subirem, descerem, dançarem, é esse amor, é essa graça, é essa força, esse poder de Deus que emana, mas também atrai. Nesse sentido, eu acho que é mais ou menos isso que acontece, sabe? Aqui. Então nessa cruz, as almas acontece isso, elas vão para perto de Cristo, andam em volta de Cristo e vão e vêm mais próximos ali nessa dança, nessa harmonia, nessa movimento constante, que nada mais do que a emanação e a atração do amor e da graça e do poder de Cristo aqui, no caso de Deus também. Então, tudo isso. Então ele agradece por ter subido para esse quinto céu, que é o céu de Marte, se vê ali para mais uma experiência. Mal havia do meu peito expirado o calor do sacrifício, senti o quanto este havia sido aceito e propício, porque surgiu diante de mim, dentro de 2 raios tão fulgurantes e rubros, 2 luzes que me fizeram dizer: ó Hélio, que os veste assim. O Hélio aqui é naquele sentido de sol em grego, né? Hélio, sol em grego é Hélio, mas também no sentido de Eli, na Bíblia, né? Que ele foi apanhado numa carruagem de fogo e foi levado para o céu, né? Acho que é isso, né? Não, foi Elias, né? Elias, acho que é mais ou menos isso. Como a Via Láctea que se estende entre 2 polos, com estrelas menores e maiores, e enche os sábios de dúvida, assim se dispõem aqueles 2 raios do centro do céu de Marte, compondo o símbolo venerável cujos quadrantes adjuntos formados num círculo. Eu acho que são duas pessoas aqui, né? Também, nesse sentido. São 2 almas ali em volta da cruz, né? Que ao mesmo tempo que era visto como corpos minúsculos, longos e curtos, retos e ondulantes, velozes e lentos, mudando a aparência tal como vemos corpúsculos flutuarem num raio que invade a sombra, acolhendo-os todos com engenho. Então, aquele movimento ali dá essa impressão, né? Essa ilusão de ótica ali. E ali essas luzes apareciam ali em volta da cruz, que vinha uma melodia que extasiava Dante, sem que compreendesse seu hino. Logo percebi seu canto solene, porque havia a palavra ressurge e vence. Mas estava como quem ouve sem tudo entender. Quanto mais Dante ouvia, mais ele ficava apaixonado.
a qual ele era vencido muito docemente por essa melodia de uma maneira que nunca sentiu nada, né, daquela forma. Até que ele já percebeu que tinha ido longe demais no seu êxtase, na sua extasiação, quando ele olha de novo para os olhos de Beatriz e coloca os pés no chão novamente, né? Onde ele diz que então, ao pôr visão acima dos belos olhos que é de Beatriz, que me aquietam quando neles pousam os meus. Mas quem sabe que esses selos de imensa beleza mais belos vão ficando à medida que subimos e que eu não os vira voltados para mim neste céu. Desculpar-me-á disso que me acuso e verá que eu disse a verdade, uma vez que esse sagrado prazer não me é vedado aqui, pois à medida que subimos tornamo-nos mais sinceros. Interessante essa colocação de Dante aqui. Aqui não existe mentira, aqui não existe falsidade, aqui não existe nada de impuro, né? Aqui só existe pureza. O amor que aí aqui demonstra o amor que Dante tinha por Beatriz, que não era um amor carnal, que não era um amor impuro, que era um amor puro. Tanto é que lhe é permitido continuar amando Beatriz mesmo aqui no céu. Porque o amor dele é puro, é verdadeiro, é forte, né? Então, por isso que ele fala, mas daí ele meio que tá se desculpando aqui, mas quem sabe esses selos de imensa beleza mais belos vão ficando à medida que subimos, que eu não os vira voltado para mim. Nesse céu, desculpe-me disso, que me acuso e verá que eu disse a verdade. Então, tipo, aqui não há esse sagrado prazer aqui de olhar para Beatriz, né? Esses olhos que ele ama, olhar para Beatriz e admirar e amar e sentir. Aqui ele é desculpado por esse sagrado prazer, porque não é um prazer pecador, não é um prazer impuro, mas é um prazer puro de amor, né? Onde ali eles se encontram ali, e Beatriz completa ele e ajuda ele, e ele, né, se deixa ser guiado por essa Beatriz, e existe ali uma troca e uma ajuda mútua, e é puro, é um amor sincero, porque uma vez que esse sagrado prazer não me é vedado aqui, pois à medida que subimos tornamos-nos mais sinceros. É um amor, é um prazer sincero, puro. A gente fala, os prazeres, existem os prazeres sem maldade, sem malícia, existem prazeres sem pecado, entendeu? Agora vamos imaginar o prazer de tomar um belo banho quente, o prazer de você deitar na sua cama e descansar o seu corpo, o prazer de você ver uma criança sorrindo, de você ver uma criança e abraçar uma criança, sentir o amor de uma criança, de comer uma comida boa, os prazeres sem pecado, os prazeres sem malícia, sem maldade. Existe prazer, e é bom que tenhamos e vivamos esse prazer, mas sem pecado, sem malícia, sem maldade. Então aqui, esse prazer de olhar para os olhos de Beatriz, de estar na presença de Beatriz, de sentir, de amar Beatriz aqui, é um sagrado prazer que não é vedado a Dante. Por quê? Porque é sincero, porque é verdadeiro, porque é puro, porque é sem maldade, sem malícia. É um amor bom, é um prazer bom. Então aqui no céu que não cabe nada de ruim, que não cabe nada de pecado, que não cabe nada de maldade, malícia, esse amor está aqui. E ele pode ver esse amor porque realmente é um amor sincero. Se fosse de outra forma, não teria como estar aqui. Vocês entendem mais ou menos? Me alonguei demais aqui. É que eu acho muito bonitinho a forma como ele expressa todo o amor que ele tem por Beatriz nessa obra. Que ele teve por Beatriz. Você sabe que o amor de Dante por Beatriz foi um amor que ele não viveu. Foi um amor platônico. Então, tipo, ele, por não ter vivido esse amor, e por ser um amor tão forte dentro dele, e por Beatriz ter morrido tão nova, sem viver muito da vida, sem que o seu nome fosse manchado pela sociedade, ele tinha realmente em vida Beatriz como uma santa, como uma beata, e dona do seu amor. Então eu acho muito lindo ele colocar isso aqui. Por isso que aqui Beatriz é santa, né? E vem lá do céu para ajudar ele. Então nessa metáfora, assim, sabe?
Então é um amor puro, verdadeiro, sabe? Inocente, sem maldade, sem malícia. E por causa disso, esse prazer, esse sentimento não é vedado, mas é permitido aqui. Porque à medida que subimos mais aos céus, tornamos-nos mais sinceros, porque não cabe mentira, falsidade, fingimento, não cabe malícia, maldade e nem pecado, porque estamos no céu. Tá entendendo a ligação, a simbologia disso tudo aqui? Olha só, né? Muitas pessoas dizem eu te amo, e Dante escreve isso aqui pra Beatriz, né? Não tem aquele meme? É mais ou menos isso. Então acaba o canto aqui, beleza? Então, o trecho desse canto, ele fala sobre algumas questões aqui bem rápidas e bem importantes. E simples, de uma forma simples. Então, a questão sobre a ressurreição e a luz dos corpos, a visão das almas no céu, a experiência espiritual do Dante e a alegoria da luz e da música, ali, o que ele está querendo dizer. Então, a questão sobre a ressurreição e a luz dos corpos é que quando o Santo Tomás para de falar ali, Beatriz pede esclarecimento sobre como será a condição dos corpos após a ressurreição, onde Salomão explica que os corpos serão mais luminosos no céu, porque esse corpo da carne vai se unir à alma e vai tornar uma chama perfeita, completa, total e mais forte, onde a alma, totalmente iluminada e flamejante da graça e do amor de Deus, vai consumir todo o corpo, mas não vai deteriorar, mas vai sim tornar uma chama resplandecente, né? E ali a experiência, nessa totalidade dos sentidos do corpo e das potências da alma, vai tornar a experiência de Deus, do amor, da graça ali, uma coisa assim extraordinária, fora de questão, de uma forma completa, total. Sentiremos e saberemos Deus na sua totalidade. Dante vê as almas ao redor da luz luminosa, onde a luz de Cristo resplandece. Ele descreve como essas almas estão envolvidas em luz, movendo-se e brilhando intensamente, que são as almas que estão ali naqueles dois círculos de luz ali, rubros, que é o vermelho, né? Que eles vão e voltam, são atraídos e emanados pela graça, pela luz ali de Cristo, onde tem esse símbolo da cruz, porque aqui é Marte, representa aqueles que defenderam a fé, os guerreiros da fé, os que lutaram para defender a fé. Então aqui, Dante é emocionalmente tocado pela visão e pela música celestial que as almas cantam. E aqui tem um porquê, porque ele descreve a intensidade e a beleza dessa experiência espiritual enquanto reflete sobre a ascensão espiritual que ele está vivendo. Então ele tenta descrever de uma forma assim, emocional, ele tenta descrever o que ele está sentindo emocionalmente, porque ali ele está em corpo e alma, ele não está só em alma. Então o entendimento dele e o corpo dele faz ter essa sensação, e etc. E daí tem também um porquê da luz e da música, porque a luz das almas e a música que ele ouve são alegorias da pureza espiritual e da harmonia celestial que ele está testemunhando. É uma experiência profunda, emocional e espiritual para Dante, ou seja, existe uma ordem. Eu falei para vocês que existe uma ordem, onde está a ordem está Deus, que a ordem é uma virtude de Deus. E a luz e a música e a sincronicidade e o coro, então existe ali uma harmonia celestial acontecendo e que reflete a pureza espiritual, que reflete a força espiritual, que reflete realmente a ordem espiritual, que é a presença de Deus, a graça, o amor de Deus, como que eu posso dizer, manipula não, mas exerce sobre essas almas. Então, tudo isso aqui, nesse sentido do Canto do Paraíso, do livro do Paraíso, Paraíso de Dante, é para trazer, realmente traz, né, uma combinação de teologia, simbolismo, beleza e emoções ali, né, de uma jornada muito, muito espiritual. Mas também numa condição humana, né, a experiência humana. Porque nós somos corpo e alma, nós não somos só aqui, né? Nós não somos só alma. E Dante, as almas estão lá percebendo Deus e tudo isso em alma. E Dante tá em corpo e alma, só que assim, ele não tá totalmente perfeito. Porque ele tá vivo ainda, né? Então, muitas coisas assim, ele não entende, mas ele consegue na alma, né? Na consciência dele.
Por isso que existem as explicações, mas ele consegue sentir as emoções desse lugar. Ele tenta descrever isso não só com o que está acontecendo de forma espiritual ali, mas também a sensação e a experiência humana dele nessa jornada espiritual. Isso é muito interessante. Então, esse é o canto. Eu falei que ia ser rápido, mas não foi rápido. Foi bem demoradinho, né? Tá bem longo esse vídeo. Mas esse é o canto 14º, onde a gente começa a conhecer e adentrar aqui pelas histórias das almas que estão no céu de Marte, que foram as almas defensoras da fé, que lutaram pela fé, que lutaram por Cristo, os guerreiros da fé. E com certeza, acho que nos próximos 2 cantos a gente vai conhecer as almas que estão aqui, que são grandes exemplos, mas com certeza também deve ter algum exemplo a não ser seguido, porque Dante traz exatamente isso, exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos, pra gente trazer como uma lição de moral pra nossa vida e agregar valor assim. Então, é isso, esse 14º canto, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comenta e compartilha. Comenta aqui tudo aquilo que vocês acharam desse canto. Eu fico muito feliz, muito grata. E eu fico por aqui e até o próximo canto, se Deus quiser. Deus abençoe vocês e até. Beijo, tchau.